Olá pessoal, hoje começaremos a analisar a resposta ao degrau e o circuito RL. Vimos a resposta ao degrau em circuito RC, fizemos alguns exemplos resolvidos e simulamos algumas situações através do ATP Draw. Aqui o caminho seguido será o mesmo. Então vamos relembrar um pouco sobre o que é a resposta ao degrau. Quando uma fonte CC de um circuito RL for aplicada repentinamente, a fonte de tensão ou de corrente pode ser modelada como uma função degrau, e a resposta é conhecida como resposta a um degrau. Resposta a um degrau é a resposta do circuito decorrente de uma aplicação súbita de uma fonte de tensão ou de corrente contínua. Então, lembrando, a função degrau é definida dessa forma. A função degrau ela é zero para um tempo menor que o nosso tempo de referência de análise, e ela é V0, um valor qualquer de amplitude, para um tempo superior ao nosso tempo referencial de análise, que aqui estamos chamando de T0. Então, no final das contas, V de T, a função degrau, se a gente for escrever uma expressão para ela definida nessas duas condições, vai ser isso daqui. Então, uma tensão em função da função degrau, V0 de T, ela é representada simbolicamente dessa forma, mas fisicamente ela representa isso daqui. Uma fonte de tensão com uma certa amplitude V0 que é conectada a duas situações diferentes de chaveamento. Em uma delas, a fonte não está conectada ao circuito, e em outra, a fonte está conectada a um circuito. Quando t igual a zero, por exemplo, há uma comutação e essa perna aqui do circuito, ela vem para cá e a tensão V0 vai para os terminais AB. Do contrário, aos terminais AB, na posição inicial aqui, antes de t igual a zero, o terminal AB está conectado a um curto-circuito, a uma tensão de 0 volts. Como é que isso se dá no circuito RL? No final das contas, para um circuito RL, a gente está interessado em detectar uma equação que descreva o comportamento da corrente no indutor em função da resposta ao degrau. Ou seja, como é que a corrente no indutor se comporta mediante uma mudança instantânea de energização do circuito. No caso do circuito RL, a gente estava interessado em detectar como é que a tensão no capacitor se comporta em função dessa mudança instantânea. Só para fazer uma analogia. Essa equação de corrente no indutor em função de um tempo, ela vai descrever o comportamento de um circuito RL, tanto para momentos de carga, onde o circuito vai ser composto por uma fonte, indutor e resistor, sendo excitado por essa fonte de tensão ou de corrente em série, quanto para momentos de descarga, onde a excitação do circuito é proveniente da energia previamente armazenada no indutor, e o circuito se resume ao indutor e um resistor em série. Então, o que a gente quer analisar é um circuito desse tipo aqui, em que há um chaveamento, uma mudança instantânea de energização do circuito. Isso daqui, um circuito físico, com uma fonte, com uma chave que comuta, ela pode ser substituída por um circuito simbólico, em que a tensão ela depende da função degrau, e nossa resistência e nossa indutância. Lembrando que para o indutor, a corrente ela nunca varia instantaneamente. Então, IL de 0 menos, que é aquele momento imediatamente anterior ao tempo zero, e IL 0 mais, que é aquela corrente no instante imediatamente posterior ao tempo zero, são iguais, que são exatamente a corrente chamada IL de zero, que é a corrente inicial no indutor. A mesma analogia para a tensão no capacitor vale para a corrente no indutor. Assim como a analogia da corrente no capacitor vale para a tensão no indutor. Tensão no indutor, assim como corrente no capacitor, varia instantaneamente. No final, se a gente for analisar a resposta ao degrau, da mesma forma que a gente viu lá para um circuito RL, um circuito RC, na verdade, ela é a resposta ao degrau de um circuito que contém uma resistência e um elemento passivo, ela é dada por uma componente de regime permanente mais
a diferença de uma componente inicial menos a componente de regime permanente, número de Euler elevado a menos t sobre a constante de tempo do circuito. Perceba que aqui a gente está fazendo apenas uma analogia ao circuito RC. A gente não vai deduzir toda a equação, todo o equacionamento que leva a essa expressão final, justamente por entender que um indutor e um capacitor, ambos são elementos passivos que apresentam suas relações respectivas de tensão e corrente e que apresentam comportamentos semelhantes em termos de comportamento de tensão e corrente em regime transitório. Só que, de novo, a corrente no indutor está para a tensão no capacitor, assim como a corrente no capacitor está para a tensão no indutor. Então, uma expressão final que descreveria a corrente no indutor seria essa daqui. A corrente no indutor é uma corrente em regime permanente, que nada mais é do que a tensão na fonte dividido por R, porque em regime permanente o indutor ele se comporta como um curto-circuito. Então, em regime permanente, isso daqui vai ser um curto, e a corrente que flui por esse circuito aqui vai ser nada mais, nada menos do que a tensão na fonte dividido por R, que é isso daqui. Isso daqui é o nosso I infinito, né? O I em regime permanente. I zero é a própria corrente inicial no indutor, que a gente sempre vai ter que calcular. I infinito, de novo, E elevado a menos t sobre tal. Lembrando que tal, para um circuito RL, é L sobre R. E aqui estaria a expressão para essa corrente no indutor, né? Ela é parte de uma corrente inicial I zero e vai até uma corrente em regime permanente de Vs sobre R. E aqui a gente pode definir, né, de que para determinar a resposta underground de circuito RL, a gente vai precisar de três coisas. Primeiro, a gente tem que detectar a corrente inicial no indutor em um tempo de análise t igual a zero, a corrente final em regime permanente do indutor e a constante de tempo tal. Justamente porque se tivermos essas três grandezas, podemos simplesmente substituí-las nessa equação aqui. E lembrando que para detectar essas três grandezas, precisamos de um circuito composto por tensão, indutância e resistência em série. Ou, no momento de descarga, indutância e resistência em série. E aqui um caso particular, né? Se a corrente inicial for zero, essa expressão aqui ela pode ser interpretada da seguinte forma. I de t vai ser zero, né? Para um tempo menor que zero, porque I de zero seria zero. Não há corrente inicial armazenada no indutor. E para um tempo maior que zero, se I de zero for zero, né? A corrente no capacitor ela vai ser dada por essa expressão aqui, na verdade, só que com I zero igual a zero, que vai ser isso daqui. Essa equação aqui nada mais é do que essa equação, considerando I zero igual a zero. E essa daqui vai ser a resposta a um degrau do circuito RL com corrente inicial nula no indutor. E lembrando, né, para encontrar a tensão no indutor, a gente aplica a relação tensão-corrente no indutor, que é dada por L dI dt, sendo dI dt a derivada da corrente no indutor em função do tempo. Para corrente inicial nula, basta a gente pegar essa expressão aqui de corrente no indutor em função do tempo, derivar, vamos encontrar essa expressão aqui, lembrando que tal é L sobre R. Então, para a corrente inicial nula, a corrente no indutor ela tem esse comportamento, ela vai partir de um valor nulo, né, porque a corrente inicial é nula, e vai até um valor em regime permanente, dada pelas componentes do circuito, tensão da fonte e resistência do circuito. Caso exista uma corrente inicial no indutor, a única diferença vai ser que, por exemplo, se a gente tivesse uma corrente inicial aqui de 5 A, a única diferença seria que esse gráfico ele é a partir de um 5 A, mas a tendência é essa, é de partir de um valor inicial e ir até um valor final, digamos assim, em regime permanente. Muito parecido com como é o comportamento da tensão no capacitor. Já a tensão no indutor, no momento inicial ela apresenta um determinado valor, e à medida que o tempo passa, ou seja, à medida que o circuito entra em regime permanente, esse valor tende a zero, justamente porque em regime permanente o indutor ele se comporta como um curto-circuito, e a tensão no curto-circuito é zero.
Muito parecido aqui, no caso, né, com o gráfico de corrente no capacitor. Então, é isso. A gente apresentou as equações que descrevem a resposta integral ao circuito RL. E na aula que vem vamos resolver alguns exemplos sobre esse assunto. Até a próxima.